Quinta-feira, 27 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meu querido irmão, minha querida irmã, o texto evangélico de hoje corresponde ao intermédio ou transição existente entre a proclamação da parábola do semeador e a interpretação da mesma. A passagem bem pode pertencer a outro lugar, mas o evangelista colocou-a aqui quando a precedeu somente uma parábola. Os discípulos perguntaram-lhe: Por que razão lhes falas em parábolas? Jesus respondeu-lhes: A vós foi dado conhecer os segredos do reino de Deus, e a eles não. Jesus traça uma linha divisória entre fé e incredulidade, entre os discípulos e os de fora, na expressão de Marcos. Para esses, o reino em parábolas é um enigma indecifrável. Para aqueles, ao contrário, mediante as parábolas, franqueia-se-lhes o acesso ao conhecimento dos segredos do reino, porque manifestam disponibilidade para escutar e receptividade para entender. Por isso Jesus diz aos seus: Felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Fica no meio o difícil texto de Isaías que os 3 sinóticos põem na boca de Jesus para justificar a sua linguagem parabólica. Será que ele pretendia que a multidão não o entendesse? Seria um absurdo. Não, antes é preciso dizer que Cristo assume a incredulidade dos judeus. É algo que está previsto na Escritura. Ouvireis com os ouvidos sem entender, olhareis com os olhos sem ver, porque está embotado o coração desse povo. É a rejeição ao profeta que fala em nome de Deus. É a obstinação voluntária na incredulidade. Mas manifesta-se especialmente dura a citação livre que Marcos apresenta na passagem paralela e que se conclui assim: para que não se convertam e não sejam perdoados. Joaquim Jeremias propõe uma outra tradução: a não ser que se convertam e Deus os perdoe, e outros: que se convertam, pois, e eu os perdoarei. A situação dos incrédulos não é desesperada, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Por fim, rezemos. Nós te damos graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque em Cristo nos revelaste os segredos do reino. Perdão porque temos sido surdos que não querem ouvir, cegos que não querem ver o teu amor transbordante e nécios enganados pela febre do ter e do gozar. Não permitas que se endureça o nosso coração como caminho pisado e incapaz de acolher a semente. Dá-nos, Senhor, disponibilidade para escutar a Tua palavra,
e receptividade para entender as suas exigências de vida. Pai, faz-nos perfeitos discípulos de Jesus, terra fértil em que frutifica a semente do reino. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.